um ser de poder e autoridade inimagináveis. Ele é o comandante das forças do bem e o inimigo jurado das forças do mal. Mergulharemos nas páginas da Bíblia para desvendar o papel fundamental do arcanjo Miguel, o comandante das hostes celestiais, e sua inabalável missão de defesa da justiça divina. Será uma jornada fascinante pelo mundo dos anjos, sua imbatibilidade e como eles servem como os guardiões mais eficazes dos fiéis. Este é um relato que vai desvendar mistérios e desafiar suas concepções sobre o conflito eterno. Na vastidão do universo, um nome brilha com singularidade e majestade: Arcanjo Miguel. A Bíblia, fonte incontestável de sabedoria, reserva o título de arcanjo exclusivamente para ele. Em Judas, versículo 9, somos apresentados a Miguel, o arcanjo, um ser de luz e poder incomparáveis. Mas o que faz de Miguel um arcanjo? O segredo reside na raiz do prefixo arco, que evoca a ideia de liderança suprema, um princípio transcendental e a força de um anjo poderoso. Este arcanjo, Miguel, ascendeu a uma posição acima de todos os anjos, estabelecendo-se como o primeiro príncipe do céu na hierarquia celestial. Judas, no versículo 9, narra o confronto épico de Miguel com o próprio diabo quando disputou o corpo de Moisés. E, surpreendentemente, ao invés de acusar o maligno, Miguel proclamou humildemente: "O Senhor te repreenda." No entanto, um ponto de clareza deve ser estabelecido. Na narrativa bíblica, há somente um arcanjo. A palavra arco, com sua conotação de princípio, torna Miguel o mais proeminente dos santos anjos. Seu nome de batismo, Miguel, nos desafia com uma pergunta fundamental: quem é como Deus? No Antigo Testamento, Miguel emerge como uma figura profundamente associada à nação de Israel, sendo chamado por Deus de o príncipe de seu povo escolhido. Ele assume, de certa forma, o papel de primeiro-ministro na administração divina do universo, sendo o administrador angelical incumbido de proclamar julgamentos. O livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 1, nos revela o seu compromisso com a proteção do povo de Deus. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, surgirá. Haverá um tempo de angústia tal como não aconteceu desde o início das nações até então. Mas naquela época, seu povo, todos cujo nome é encontrado escrito no livro, será entregue. Seu papel central é atuar como o mensageiro da lei e do julgamento divino. Isso se manifesta quando o encontramos em Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 12, liderando um exército na batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. À medida que nos aproximamos da luta final nos anais da história, Miguel e seus anjos estarão no epicentro da guerra titânica do universo. Esta batalha anunciará a derrota de Satanás e de suas trevas. À medida que se preparam para a luta, a Bíblia nos ensina que Miguel emergirá triunfante, fazendo até mesmo o inferno tremer e o céu se alegrar. Embora nos seja concedido apenas um vislumbre das razões que levaram à queda dos anjos, uma verdade é incontestável. A rebelião contra Deus foi o que os lançou na escuridão. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, aprendemos que Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os prendeu nas correntes da escuridão para serem julgados. A desafiante rebelião de Lúcifer, seguida pela queda de aproximadamente 1/3 dos anjos que se uniram a ele em sua maldade, representa o maior desastre da história de toda a criação. Mas quando ocorreu, a questão crucial não é quando os anjos foram criados, mas quando caíram. É difícil acreditar que a queda tenha ocorrido antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim do Éden. Até esse ponto, a criação angelical era boa, por inferência. Por quanto tempo Adão e Eva desfrutaram o Éden antes de serem tentados por Satanás? Essa é uma questão que permanece sem resposta, uma incógnita na história. No entanto, esse mistério pode ser comparado às crises atuais que enfrentamos. Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 14, revela a origem desse conflito titânico.
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Antes de sua queda, Lúcifer era um ser resplandecente, um anjo de luz. Ezequiel capítulo 28 nos pinta um retrato vívido dele. Alguns acreditam que quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, 1/3 das hostes celestiais do universo se uniu a ele em sua revolta. Assim, a luta que teve início nos céus prosseguiu na terra, destinada a culminar no Armagedon, com Cristo e seu exército angelical emergindo vitoriosos. Leslie Miller, em seu notável livro All About Angels, observa que as Escrituras, às vezes, se referem aos anjos como estrelas, o que lança luz sobre por que Satanás era chamado de estrela da manhã antes de sua queda. João, em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, acrescenta um qualificador a essa descrição. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Embora saibamos que a terra é o palco central desse conflito, não podemos negligenciar o impacto que ele tem em todo o universo. É verdadeiramente impressionante considerar que, apesar de nosso tempo limitado neste planeta, desempenhamos um papel crucial nessa batalha de proporções cósmicas. A luta que começou no Éden, situado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, tem ecoado ao longo dos séculos. À medida que nos aproximamos do desfecho final dos tempos, vemos a cabeça de Satanás sendo ferida e derrotada, enquanto as forças de Deus ganham impulso. Neste momento, Miguel, o arcanjo, está reunindo suas hostes para a batalha derradeira, o Armagedon, sob a autoridade soberana de Deus. A Bíblia pinta sua ilustração final do céu. Embora Satanás seja, em princípio, um inimigo derrotado, é evidente que Deus ainda não o removeu completamente do palco mundial. A Bíblia nos ensina que Deus tem designado anjos para o julgamento final, um momento em que Satanás será completamente eliminado do universo. O retorno de Jesus pela segunda vez será acompanhado pelo grito do arcanjo Miguel. Além de proclamar as gloriosas notícias do retorno de Jesus Cristo, Miguel também compartilhará a mensagem da vida com todos os que morreram em Cristo, aguardando a ressurreição. Como nos diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O profeta Daniel nos apresenta a figura de Miguel em um contexto de oração, quando Deus envia uma resposta por meio de um mensageiro que é confrontado por oposição, até que Miguel, um dos principais príncipes, intervém. Esta passagem em Daniel capítulo 10, versículo 13, revela que Miguel teve que lutar para garantir que a mensagem de Deus fosse entregue. Podemos até atribuir a Miguel o título de general, pois sempre que o encontramos, ele está envolvido em alguma forma de batalha espiritual. No entanto, sua função como guerreiro também traz consigo uma responsabilidade especial em relação a Israel. Em Daniel capítulo 10, versículo 21 e no capítulo 12, versículo 1, ele é identificado como o príncipe da nação. E a profecia nos assegura de que em um tempo de angústia sem precedentes, o povo de Deus será libertado, todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro de Deus. É surpreendente como poucas pessoas realmente compreendem a importância das influências angelicais nos assuntos humanos. A luta contínua e feroz entre os santos anjos dedicados a Deus e as forças das trevas alinhadas com Satanás é vividamente revelada no livro de Daniel.
Este profeta nos oferece um relato poderoso da batalha que se desenrola no Antigo Testamento. Daniel estava em profundo luto por 3 semanas quando um anjo apareceu diante dele. Durante esse tempo, ele se privou de alimentos, abstendo-se de carne, vinho e loções. Enquanto orava junto ao rio Tigre, um homem vestido de linho surgiu diante dele. Seu rosto brilhava como um raio e seus olhos eram como tochas. Sua voz ecoava como o estrondo de uma multidão. O que é notável é que Daniel foi o único a testemunhar essa visão. Os homens que o acompanhavam não foram capazes de perceber a presença celestial e fugiram aterrorizados. A influência desse ser celestial sobre Daniel era tão poderosa que ele se sentiu completamente enfraquecido. No entanto, quando ele estava prestes a desmaiar, a voz do anjo Gabriel o despertou. O anjo revelou a Daniel que havia sido enviado para ele desde o momento em que ele começara a orar, mas sua jornada foi interrompida por um príncipe demônio que o desafiou em combate, atrasando-o. Nesse momento, o arcanjo Miguel interveio para auxiliar o anjo e permitir que ele cumprisse sua missão junto a Daniel sem obstáculos. O propósito do anjo era transmitir a Daniel uma mensagem sobre os eventos futuros do mundo, especialmente relacionados a Israel nos últimos dias. O encontro deixou Daniel tão fraco que ele não podia falar, mas o toque do anjo restaurou sua força e capacidade de comunicação. Após cumprir sua missão, o anjo explicou a Daniel que precisava retornar à sua batalha contra o príncipe demônio, na constante luta entre as forças do bem e do mal. Durante todo esse encontro, não houve alucinações nem sonhos. Foi um encontro genuíno com uma entidade celestial. Daniel orou fervorosamente a Deus em favor dos filhos de Israel, e Deus ouviu sua prece. A intensa sessão de oração de Daniel, que durou 3 semanas e foi sustentada pelo jejum, alcançou um grande sucesso. Nesse momento, um anjo celestial foi enviado dos céus para anunciar que sua súplica havia sido ouvida e atendida. Essa experiência ilustra claramente que atrasos não devem ser interpretados como negações e que a vontade permissiva de Deus desempenha um papel em todos os aspectos da existência humana. Além das referências no Antigo Testamento, Miguel também é mencionado no Novo Testamento. O livro de Judas, no 9º versículo, o chama especificamente de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel saiu vitorioso. Essa não foi a única vez que Miguel enfrentou Lúcifer, pois o Apocalipse de João nos informa: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. Todavia, eles não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi atirado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 9. Nesses relatos, Miguel assume o papel de comandante de uma vasta hoste de anjos, evidenciando que ele é o principal guerreiro de Deus. Houve uma guerra no céu, na qual Miguel e seus anjos enfrentaram Satanás e seus anjos caídos, culminando em sua expulsão do reino celestial. Deus mobiliza seus servos para enfrentar o exército desgastado e mal equipado de Satanás. Satanás, no entanto, não é páreo para a força divina, e não há mais lugar para ele nos domínios celestiais. Os anjos de Deus são verdadeiramente invencíveis, destacando a distinção nítida entre as hostes celestiais e as hostes das trevas. Em qualquer confronto, os anjos prevalecem invariavelmente, eliminando totalmente oponentes. Os anjos são amplamente conhecidos por sua intransigência e imbatibilidade. Não há desafio que possa superar a sua força quando estão a seu serviço. Eles funcionam como os mais eficientes guarda-costas dos santos, proporcionando proteção incomparável. Como afirma o Salmo 103, versículo 20.
Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, que sois poderosos em força e que cumpris as suas ordens, ouvindo a voz da sua palavra. Esses mensageiros celestiais são lendários por nunca falharem e por serem um escudo infalível para aqueles a quem servem. Não existe ameaça que possa resistir à sua força. Eles são, de fato, os guardiões mais eficazes dos santos, que permanecem invictos na defesa do plano divino. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Envie ele para algum amigo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.